E aí, galera, boa tarde. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Ericast. Quem me deu a honra de participar do primeiro episódio foi o Luiz. Vocês já devem conhecer o Luiz aí da área política, das lutas pela juventude aqui na cidade de Foz. E ele me deu essa honra de participar hoje do primeiro episódio do Ericast. Espero que vocês gostem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Boa tarde, Luiz. Oi, boa tarde, Érica. Muito legal estar aqui. Gente, o Luiz, ele é mais que amigo, friends, né? A gente troca figurinhas no WhatsApp. Top demais, adoro. Fofoca, figurinha. Mas hoje a gente trouxe o Luiz aqui para falar sobre tudo. Vida pessoal, política, ações sociais, que a gente sabe que o Luiz é bem engajado. Mas eu queria começar primeiro falando sobre a sua candidatura a prefeito, né? Você foi candidato a prefeito pelo PT. Ano passado, em 2020. Que foi um ano bem turbulento, né? A gente sabe. Na verdade, Érica, primeiro, muito legal estar aqui, você, com esse projeto, essa proposta. Amanhã vai estar aqui uma pessoa que eu considero muito, que é a Valentina. Então, eu já deixo já o meu abraço para ela, mas dizer o seguinte, nunca esteve na minha cabeça ter sido candidato a prefeito em 2020. É claro que eu não posso também ficar fazendo chorinho dizendo que eu não queria. Sempre quis ser candidato a prefeito há muito tempo, mas eu achava que talvez não fosse a hora. O que acontece é que eu era candidato a vereador. E o PT, que é um partido que eu sou filiado desde os 18 anos, que já governou esse país 3 vezes e meia, e tem bons resultados em relação ao governo, precisava de um candidato a prefeito aqui na cidade. E esse candidato a prefeito precisaria ser um candidato que fosse razoavelmente para uma degola política. Por quê? Primeiro que ser candidato pelo PT em Foz do Iguaçu ou em qualquer cidade do interior do Paraná é uma tarefa não grata. Porque você vai ter que, primeiro, defender aquilo que você acredita, o seu projeto, mas ao mesmo tempo aguentar a encheção de saco dessa direita raivosa que se reproduziu no sul do país. Em segundo lugar, porque a gente sabia que a eleição estava polarizada entre 2 candidatos. E era muito difícil de qualquer outro candidato que entrasse ganhar a eleição. Então você já ia para uma eleição sabendo que você ia apanhar na rua e que você poderia provavelmente perder a eleição. E sendo candidato a vereador, eu poderia ter chance talvez de ajudar a chapa a eleger e talvez ser eleito. Mas aí o que eu pensei? Bom, se não tiver candidato a prefeito, não dá para fazer vereador, porque vereador não anda sozinho, tem horário eleitoral e tudo mais. Então eu falei, bom, nesse caso, top. O PT é um partido democrático, teve disputa. Teve outra pessoa que queria também, que eu falei que eu não seria candidato a vereador se fosse outra pessoa, uma vez que eu achava que era um candidato a prefeito que não dialogaria com as pautas do PT, não dialoga. Então nós fizemos uma prévia, e eu venci a prévia entre os filiados e fui o candidato a prefeito. Cumpri essa tarefa, levei xingão na rua, não ganhei a eleição e nós quase elegemos uma vereadora muito importante, que é a Valentina. A gente sabe que foi um ano turbulento, né, no meio político, principalmente essa questão que você falou da raiva que era destinada a pessoa só por ela ser do partido do PT. Você chegou a sofrer alguma coisa na rua, alguma interferência no meio, por exemplo, de um ato político seu? Na verdade, assim, eu me cuido, né? Eu não sou bobo, eu não ando sozinho. A gente sabe que essa gente não é só discurso, que eles são violentos. Então, assim, a gente teve, claro, gente que xingou, gente que tratou a gente mal em estabelecimento comercial. Mas, assim, ok, faz parte. Mas eu acho que o que era mais assustador era a pandemia, né? Porque a gente estava no meio de uma pandemia, no meio de uma das primeiras grandes ondas, muita gente morrendo, e a gente tinha que fazer campanha. Na rua, né? A gente tinha dificuldade que não teve debate, né? Usaram o argumento da pandemia, quer dizer, aglomerava a gente no bar, mas não podia juntar 6 candidatos para fazer um debate, né? Então a gente teve a questão da falta de debate, que obrigou a gente a estar na rua cada vez mais, era até pior não ter o debate. Então, assim, eu acho que esse foi o grande desafio. Mas sim, as pessoas xingam e coisa e tal, mas não tem problema. Tá, você está atualmente no PT? Eu mantenho filiado, sou filiado desde os 18 anos. E você pretende vir aí com candidatura a deputado? A deputado estadual. Vai sair pelo PT? Pelo PT. Tá. Enfim, você lutou muito pelas causas sociais. Sim. E eu vejo até hoje, desde a sua candidatura, eu conheci você através da sua candidatura, a primeira vez que eu te vi foi no shopping, eu nem tive coragem de ir lá,
mas eu vi que você é muito engajado nas causas sociais, mas principalmente numa causa jovem, que é o que eu acredito muito, que eu acredito que hoje só se faz política nesse país, engajando os jovens. Porém, a gente vê hoje, eu vejo, né, principalmente estando no meio por ser jovem, duas extremidades. Ou o jovem ele é muito engajado, ou ele não está nem aí para política. Não existe um meio termo, assim. Entendi. Como que você lida com isso? Como que você consegue trazer as pessoas que estão fora para dentro desse meio, ou você prefere interagir com quem já está ali no meio? Bom, na verdade, Érica, eu me considero um outsider dentro da esquerda, porque eu tento sempre correr por fora. Eu gosto de me aproximar daqueles que não gostam de política, para que a gente possa falar de política de um jeito mais simples. Eu sou professor, dou aula em ensino médio desde os meus 20 anos de idade, dei aula em cursinho e sempre convivi com jovens. Eu não sou um candidato, eu não fui um candidato jovem, não seria um candidato jovem, até porque eu não sou mais jovem há um bom tempo. Mas não assim, faz tanto tempo mas assim. A minha preocupação é com a pauta da juventude. Por quê? Porque eu saí de Foz do Iguaçu para estudar em Curitiba, porque aqui não tinha universidade. E hoje os jovens ficam porque tem universidade, mas vão embora logo que se formam porque não tem emprego. Então, na verdade, a minha pauta da juventude é uma pauta de toda a cidade, porque se a gente não garante emprego, renda, dignidade, cultura, permanência, segurança, infraestrutura, para que os jovens queiram ficar na cidade, eles vão embora. Eu mesmo fui embora e tive que voltar, e voltei depois, mas nem todo mundo volta. Então, assim, na verdade, defender a pauta da juventude é defender a continuidade da nossa cidade como sendo uma cidade sempre pujante, sempre economicamente ativa. Então, e eu prefiro jovens que não são engajados, porque aí você não fala para convertido, você traz gente nova. E como que rola essa conversa? Porque assim, você convencer alguém hoje a gostar de política no Brasil é muito difícil. Eu sei por experiência própria. Eu e meu pai, por exemplo, convivemos juntos todos os dias e a nossa diferença política é nítida, assim. Mas como que você faz? Qual que é a abordagem que você usa para trazer uma pessoa para a política? Falando, você tem que gostar. Porque, gente, política é interessante, tá? Um recado para vocês, política é legal. Vocês têm que ter interesse por política. Mas qual que é a abordagem que você usa? Na verdade, assim, eu tenho muita sorte das pessoas se aproximarem. Das pessoas. Por quê? Porque eu produzo os conteúdos, tento falar de uma forma mais simples, e eu tento sair da encheção. Eu acho a política muito chata, na real. Eu também. Muito chata. Eu acho quadrada, não chata. Porque tem um projeto de lei número 3.475. A gente não quer saber o número. Sim, pois é. Então, assim, as pessoas não querem saber isso. As pessoas querem saber o seguinte: o que isso impacta diretamente na minha vida? No ônibus, na escola, no trabalho, na renda, no dinheiro que eu vou ter para comprar um tênis, para comprar um celular, para eu ir no bar, para eu pegar meu arguile, para eu fumar meu pendrive. A galera quer saber o corre, entendeu? Sim. Então, assim, a gente fala do corre. E aí as pessoas falam, pô, esse cara tá falando de política de uma outra forma. E se aproximam. Então, assim, eu tenho muita sorte eu não fico organizando coisa na rua e coisa e tal, não. Eu vou falando, produzindo meus conteúdos e de um em um, de forma muito orgânica, os jovens vão se aproximando. Eu tô aqui conversando com você, como você falou, eu te conheci na campanha, você me conheceu na campanha com as minhas ideias. Sim. Aqui no estúdio está me acompanhando o Rodi Julien, que me conheceu na campanha com as minhas ideias. Pode ter certeza que a maioria dos jovens que caminham ao nosso lado não caminham pelo Luiz, mas por uma ideia de que a cidade pode ser uma cidade jovem-friendly, né? Que seja boa para o jovem ficar, porque senão a gente vaza daqui, a gente vai embora. E isso é muito nítido, assim, a maioria, por exemplo, do meu curso de jornalismo, que eu faço jornalismo na Unimérica, não tem intenção de ficar na cidade. Mas a cidade oferece o que para vocês? Oferece nada? Então, eu não vejo tendo políticas públicas para trazer o jovem para dentro disso. Sim. Porque você fala em verba, a gente fala nisso todo dia. Mas de onde sai essa verba? Quem está buscando essa verba? Então é muito difícil abordar isso com o jovem. Como se aplica essa verba? Exatamente. A gente não quer saber o número do projeto. Claro. A gente quer saber onde está o dinheiro, a gente quer saber onde foi investido. Sim. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal. Tá. Recentemente você resolveu fechar seu Instagram por livre, espontânea vontade. Sim. Nem estava na pauta, gente. Eu que decidi falar disso agora. Que eu achei muito interessante, na verdade, essa escolha, porque eu sou uma pessoa que influente, né? Eu gosto de produzir conteúdo para as redes sociais. Eu acho que se eu trancasse o meu Instagram, eu perderia uma boa quantidade de seguidores. Sim. E por que você decidiu? Na verdade, o meu Instagram já era fechado antes da eleição, né? E eu abri para eleição. E deixei aberto. Mas, na verdade, o que acontece?
eu pratico já há uns 4 anos, 5 anos, minimalismo. Minimalismo é uma forma de perceber o mundo a partir de um olhar essencial. E o minimalismo, eu escrevo sobre minimalismo, eu tenho um blog escondido sobre minimalismo. Escondido. Não, que as pessoas leem, as pessoas leem sem saber que é meu, porque eu não quero vincular com a política. E aí eu acabo defendendo algumas coisas que são essenciais. Então, assim, por exemplo, isso vai desde a forma de se vestir, que eu me visto sempre de branco e preto, o número de peças de roupa, o número de objetos, o número de coisas que a gente tem. Eu vi no Twitter, você falou que se você compra uma peça, você... Tem que tirar outra peça, isso mesmo. Muito legal. E também isso se diz respeito aos seus relacionamentos, ao número de pessoas com quem você se relaciona com amizade, ao número de pessoas com quem você conversa no seu dia a dia. E então eu prefiro, às vezes, ter poucos amigos e poder tomar um café com esses amigos de vez em quando, do que ter muitos amigos e poder tratá-los de qualquer forma. E tem uma coisa que eu acho muito ansiogênica na nossa sociedade, que é essa busca incessante por likes. A gente tem muito... A rede social é feita para isso. Eu não vou criticar a rede social porque eu corro dos caras. Eles fizeram, a gente gostou, a gente usa. Né? Mas a rede social, ela é ansiogênica por natureza e a gente fica sempre querendo ver quantos likes tiveram no nosso post, quantas pessoas viram o nosso Reels, etc e tal. E aí muita gente fala, por que você não compra seguidor? Por que você não faz essa ação para aumentar seguidores? Eu falo, não, deixa a galera vir me seguindo organicamente, deixa a galera ir entrando. E eu prefiro assim, ao invés de passar de 3 mil seguidores para 10 mil e não poder cuidar dos 10 mil, eu prefiro ter 3 mil seguidores que eu conheço, que eu já troquei uma ideia, que eu posso vir aqui como eu vim aqui com você agora, que eu posso tomar um café e que eu posso produzir conteúdos porque eu sei quem são eles e o que eles gostam. Essa foi a opção por fechar. O Facebook eu já não tenho bastante tempo. Meu Facebook ele é só um noticiário de política. Se alguém observar, ele não está em primeira pessoa e tudo mais. Eu gosto do Instagram, porque eu gosto de imagem, eu gosto de fotografia. Então, eu preferi deixar ele fechado por essa... É muito do meu minimalismo. É mais uma etapa do meu minimalismo. Mas uma opção que você tomou. Claro. Eu não sei se eu te admiro muito, mas... Não, as pessoas disseram que eu sou doido. Eu sou capitalista total. Se eu puder, eu tenho 70 mudas de roupa. Impossível eu tirar uma. Mas eu não vejo... Tem a menor chance. Mas, Érica, veja... Gente, eu sou muito capitalista. Me desculpem por isso. Mas eu quero dizer o seguinte. Você pode ter quantas peças de roupa você quiser, quantos sapatos você quiser, quantos seguidores você quiser. Porque o minimalismo não é de número. O minimalismo é sobre aquilo que te faz bem. Se você tiver 100 sapatos e os 100 sapatos tiver um valor, você sabe quando você comprou, você os usa, você gosta deles, você coleciona, ok. Eu acho que a gente pode ter tudo aquilo que a gente quiser, mas desde que aquilo seja de propósito. Que tem um propósito. A questão dos amigos eu já concordo mais, porque eu sou muito fechada, né? Assim, sou muito aberta, mas ao mesmo tempo sou muito fechada. Eu não deixo ninguém entrar muito fundo, assim. Então, acho que essa parte se adaptaria bem, mas ao mesmo tempo eu quero sim likes, quero sim seguidores, inclusive é @EricaQuinaglia, pode me seguir lá, viu, galera? Quem estiver vendo aí. Mas, falar um pouquinho de polêmica, que a gente sabe que a gente tá aqui por isso, né? A gente gosta da polêmica. E depois a gente vai entrar no assunto do seu projeto com o curso de medicina e tal. A gente sabe que tem uns jornais, né, uns veículos de comunicação aqui em Foz que trazem muita polêmica abordando o assunto política e a gente vê muitas matérias, né, falando sobre a sua pessoa. Como você lida com isso? Mesmo depois que já acabou a eleição, que você já está, né, interagindo com outros projetos, ainda assim o seu nome é visado, ainda assim o seu nome é envolvido em polêmicas. Como que você lida com isso? Bom, primeiro que eu estudei arquitetura. E na arquitetura, a gente tem uma regrinha que para você fazer uma linha reta, você não pode olhar para a ponta do lápis. Você tem que olhar para onde você quer que a linha chegue. Então você foca onde você quer chegar e risca. E é isso que eu faço. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei quais são minhas ideias e eu não olho para o lado. Então, as pessoas às vezes falam, o jornal falou alguma coisa, eu falo, beleza. Às vezes eu nem olho, eu nem vi, eu não leio. Porque, assim, a pessoa pode falar, eu sou muito da liberdade, a pessoa pode falar o que ela quiser. Claro que se ela passar de um determinado limite, existe justiça para isso. E você rebate ou não? Não, nunca rebati. Eu tenho meu Instagram, eu tenho meu Twitter. Meu Twitter tem 12 mil seguidores. Eu adoro, inclusive. Tem muito meme lá, gente. Eu tenho um programa
numa rádio aqui de Foz. Eu tenho um site de notícias, eu sou colunista de pelo menos 3 jornais, um impresso e 2 jornais online, inclusive 2 de abrangência nacional, o Brasil 247, a revista Fórum. Eu nunca usei uma vírgula do espaço que eu tenho para falar com jovens para rebater veículo de comunicação, seja lá quem for. Não vou nem chamar de desqualificado, nem de chamar de qualificado, seja lá quem for. Eu vou continuar seguindo a minha linha reta e apontando para onde eu quero. Então eu sempre vou nessa tese. E você sabe, Érica, eu tenho uma questão de que eu não costumo entrar em briga. Claro que se eu tiver que entrar, eu não saio. Eu vou até o fim. Mas eu não costumo entrar. Então, às vezes, eu encontro, por exemplo, um ou outro jornalista que possa ter falado alguma coisa que eu confesso não ter lido. E aí o que eu faço é ignorar a pessoa. Eu ignoro. Ela toca a vida dela, segue a vida dela, trato com educação para ela ver que eu não sou mal educado como ela. Mas, assim, eu toco a minha vida. Então, respondendo de forma bem resumida a tua pergunta, como eu lido com isso, eu lido da melhor maneira possível. Eu pratico niilismo. Eu finjo que não é comigo. Né? Ignora. Eu faço egípcio. A gente convive muito com essa galera da comunicação aí. Não tem como, né? Não, eu ignoro. E aí eles vão ver o meu programa, eles ficam bobos, porque eles falam numa coisa de mim, acho que eu vou... Você acha que eu vou perder 1 minuto do meu tempo para responder? Eu vou perder meu tempo conversando com a molecada do hip hop, conversando com a galera da Unila que tem projetos bacanas, conversando com jovens que estão produzindo música, que estão fazendo cultura. Eu não vou gastar 1 segundo do meu tempo para falar de quem quer que não seja o interessante da minha pauta. E vamos falar, eu nem ia entrar nesse assunto mais cultura em Foz para jovem, cara. É muito difícil. Não, é um horror. Essa cidade para jovem é o pior lugar do mundo. A gente vê o Seju lá, tem pessoas talentosíssimas lá dentro, poetas, poetas, gente. Eu vi um rap que eles produziram lá, maravilhoso, e a gente não vê apoio do poder público nisso. Na verdade, o Seju é uma ilha de cultura nessa cidade. Mas, assim, ele é inacessível para quem mora em Três Lagoas, ele é inacessível para quem mora no Porto Meira. Eu conheço gente que vai para o Seju a pé lá do Porto Meira. Ele é inacessível para quem mora na Vila C. Ou seja, nós deveríamos ter Sejus por toda a cidade. Então, ele é uma ilha, mas a gente não pode usar a exceção para analisar o todo. O Seju é uma exceção muito boa. Espero que tenha vários Sejus pela cidade. Inclusive, eles ganharam um orçamento agora, no orçamento participativo, para uma reforma. Mas mas assim, eles não precisavam. Mas porque eles lutaram também por isso, sabe? Os caras têm que se mobilizar para ir lá pedir, pelo amor de Deus, para os caras dar um pouco de grana para estocar um telhado. Isso tinha que ser natural. As pessoas tinham que olhar para o Seju, o poder público, e falar assim, ó, pô, olha ali, tá atendendo os moleques, tá tirando os moleques da criminalidade, tá dando um corre para os meninos. Então, assim, vamos trocar o telhado sem eles terem que se humilhar lá. Não que eles se humilharam, mas, pô, tiveram que se organizar. E aí, quem pagou o transporte dos meninos? O tempo que eles perderam? Perderam aula. Então, assim, não precisava fazer. E eles estão lá por livre e espontânea vontade, porque eles querem estar lá, eles querem produzir. Claro. E eu acho que o lá é sensacional, assim, eu acho um projeto muito incrível. E eu realmente acho que deviam ter, que nem tem centro de convivência, tinha que ter Seju, entendeu? E além disso, Foz do Iguaçu é uma cidade que tem muito artista. Eu estou participando agora do guia de artistas de Foz do Iguaçu. E no guia de artistas são mais de 60 artistas visuais da cidade toda, entende? A Unila tem um curso de artes, entende? Nós temos artista na cidade, nós temos gente muito boa na cidade. Aí você fala assim, mas o poder público não ajuda. Ele até tenta, mas assim, não há orçamento para isso. Não dá para... Você não faz política pública sem dinheiro, só com boa vontade. Boa vontade eu tenho, você tem, todo mundo tem. Tem que ter grana. Eu, quando fui conselheiro municipal de cultura aqui em Foz, a gente defendia 3%, 2% do orçamento para a cultura. Da mesma forma que tem tantos por cento para a saúde, tantos por cento para a educação. A gente defendia, a cultura tem que ter... A cultura tem o quê de orçamento? 0,3%, 0,4%. Não dá, só para pagar folha de pagamento de quem trabalha na biblioteca, acabou. Tem dinheiro para a cultura. E nem o prédio é do município. Pois é. Então a gente precisa debater cultura como economia da cultura. E tem que acabar essa história de que o artista tem que fazer outro corre para viver. Não adianta nada você ser músico e ter que fazer Uber para viver. Você tem que viver da sua música, você tem que viver da sua arte, do seu teatro. Você tem que poder estudar, fazer mestrado na área. Então, assim, a gente tem que entender que cultura é profissão. E se não for entendido como profissão... Por que os Estados Unidos têm Hollywood? Porque eles entendem que audiovisual é trampo, é corre. Entende? Então, assim, a gente precisa dar para as pessoas condições de que elas possam viver daquilo que elas gostam. Quer ser médico? Vai viver como médico. Quer ser artista? Vai viver como artista. Mas e a cidade não dá condições. Né? A cultura de uma cidade é tudo, a gente sabe. A gente vive numa cidade supercultural. Claro. De múltiplas culturas, mas a gente não valoriza a cultura
do jovem, o que o jovem está produzindo. O jovem gosta do que é atual, é hip hop, é skate. Claro. A proporção que o skate tomou em Foz é bizarra. A gente vê skate muito assim na rua. E eu não vejo pista de skate. E a gente vê as meninas andando de skate. Sim, também. maravilhoso. Tem as Muambeiras, que é um grupo de meninas skatistas da cidade, sensacional. E não tem espaço adequado para que elas possam andar. E elas vão andar na rua, vão acabar se acidentando, né? Eu andei de skate por muito tempo e eu gostava de andar na rua. Achava o máximo, ia para escola, fazia rabeira no caminhão, era mó maluco. Mas esse não sigam esse exemplo. A rua é perigosa, a rua claro, é perigosa. Sim. Então você tem que ter pista para prática, tem que ter pista segura, iluminada, bacana, sem preconceito. Não dá para ficar aguentando pressão da vizinhança. Botaram uma pista de skate aqui perto da minha casa, cheio de vagabundo. Não, skatista não é vagabundo. Não. Skatista não é ladrão. Alguém já viu alguém roubar um banco e sair de skate? Ninguém faz isso. Então, skatista não é ladrão, velho. Então, assim, eu não sei de onde que tira essas coisas, entendeu? Sim. E o que você acha que dava para fazer, assim, como executivo, como legislativo, para mudar isso? Principalmente da parte da cultura, e a gente está falando dos jovens aqui, porque eu acredito que eu fiz o programa, assim, mais pensando nos jovens, porque eu acho que a comunicação em Foz, ela é muito quadrada, né? Desde rádio até televisão. Uma porcaria. Ele tá falando, gente. E sites também eu posso falar, né? Pode, você pode. Os sites a gente sabe que são releases, né? A gente lê release, a gente vê o que é replicado 1 milhão de vezes no site. Então eu quis fazer isso para alcançar um público diferente. Por isso que você é o meu primeiro convidado, porque eu acho que você tem muita influência nesse meio, tanto da comunicação quanto dos jovens. E o que você acha como gestor, né? Gestor do executivo ou do legislativo? Sim. O que você acha que dá para mudar? Como mudar? Como apoiar os jovens de Foz? Primeiro eu quero dizer Pelo amor de Deus, dê uma luz. Que eu chamei de porcaria porque ela também é autocrítica. Eu também produzo conteúdo nessa cidade. Sim. Também acho que eu produzo conteúdo ruim. Poderia produzir conteúdo melhor. Só que em Foz a gente tem uma limitação também de consumo de conteúdo de qualidade. Como você falou, não se produz conteúdo, se faz release. Quando se produz esgoto, como alguns que a gente consegue ver por aí. Mas assim, a produção mais normal da cidade é release, geralmente é pública. A Itaipu que faz, a prefeitura que faz, a Câmara que faz. E a gente vê poucas redações. Por quê? Porque o modelo de comunicação aplicado no Brasil acabou com a comunicação, acabou com as redações, prejudicou a vida dos jornalistas, transformou a profissão de vocês numa subprofissão no que diz respeito ao pensamento dos donos do jornal. Então, assim, é dali que eu falo, né, desse lugar que eu falo que realmente é uma porcaria, realmente prejudicaram. Agora, como gestor e como pensando em executivo e legislativo, a gente tem que ter grana, não adianta, é grana e gestão. E sensibilidade. Porque não adianta você ter dinheiro, você saber fazer contabilidade e você não ouvir a molecada, porque senão você vai fazer uma quadra de vôlei onde os caras querem andar de skate. Então você tem que ouvir, tem que ir lá, sentar lá na roda com os meninos, vai lá na batalha da pista, vai lá na batalha da fonte, vai lá no remador, senta com os moleques, fala, molecada, e aí, o que tá pegando? A gente tem uma pista de skate aqui, a pista tá com defeito, vamos arrumar. Tem que ouvir, não adianta, eu não sei o que o jovem precisa, eu tenho que ouvir o jovem. Eu posso achar que eu sei, mas aí o grande problema das pessoas velhas é que as pessoas velhas se acham donas da verdade. E elas acham que o valor que vale para elas, vale também para as outras gerações. Como é que eu posso falar para você, Érica, que está 3 gerações, 2 gerações que seja, atrás, depois da minha, o que você gosta? Impossível, meu. Da mesma forma que eu não quero que meu pai fale o que eu gosto. Então, assim, não tem sentido. Então a gente precisa ter grana, a gente precisa ter gestão pública, porque não adianta, tem lei, tem que fazer. Agora, a gente tem que ter diálogo com as pessoas. E diálogo não é um orçamento participativo que vai todo mundo lá se organiza e quem se organizar mais ganha. É uma competição, na verdade, né? Isso, Virou uma competição. Diálogo é o dia a dia. É você ir no local, conversar com a molecada, conversar com as pessoas. E eu acho que falta para os políticos. Eu tô nesse meio já há muito tempo, eu trabalho dentro da administração pública já desde os meus 16 anos. E eu conheço muito de outras cidades também, e a gente vê que não tem essa sensibilidade de... Não é nem de ir lá conversar, porque ir lá conversar você vai, o problema é ouvir. Sim. É entender que o jovem ele tem uma limitação dentro dessa cidade, que é de não ser ouvido, de não ser chamado. Hoje a gente tem a Yasmin lá dentro da Câmara que tenta trazer o público jovem para dentro do Legislativo, mas de ele ter se acostumado com isso. Eles não vão escutar a gente, então a gente não vai. Sim. Então eu acho que
que você falou de sensibilidade é isso, de ouvir, mas ouvir. E entender que o momento, Entender que o momento também é um momento de antipolítica. Então você tem que ir disposto também a ouvir xingamento. Os caras falam, porque sempre vem um político aqui, e vem aí, fala e não faz porra nenhuma. Por quê? Porque há uma descrença na política. Mas quem causou essa descrença é o próprio meio político. Sim. Agora, a gente não pode usar isso também para encher o mundo de gente apolítica. Gente que se candidata a vereador, se elege para ser contra a política, para ser antipolítica. Não dá. Não. O que a gente precisa fazer é ter pessoas que ouçam mais do que falam. Porque você falar mais e ouvir menos significa que você vai implementar a tua ideia. E o que acontece no Brasil é que algumas classes, como deputados, vereadores, políticos em geral, talvez médicos também, eles foram colocados num patamar onde eles se autoproclamam donos da verdade. Uhum. E tudo aquilo que é contrário, eles não entendem como crítica. Você vai lá e fala assim, isso aqui não está certo, ele acha que é um ataque, que você é um inimigo, que você é contra ele, que você é oposição. É um bobo. Quando, na verdade, a pessoa está falando é porque ela quer que mude. Então, você tem que ouvir e você tem que mudar. A gente é funcionário da população. Então, assim, se a população está falando que não está boa a rua, mas a rua aqui... Não, velho, tem que resolver essa rua, porque a população está dizendo, entende? É o teu chefe falando que tem que fazer. Claro que você tem que ponderar, você tem que ser razoável, tem que conversar com os engenheiros, conversar com a ciência. Mas, assim, não dá para você ficar se achando dono da verdade. Senão você não governa, você é déspota comandado, não pode. Queria falar agora um pouquinho, acho que já está até dando nosso tempo. Tá bom. Do Coletivo Cidadania, tá. Que é um projeto que eu não sabia que era seu, Uhum. e eu não aceito isso, Uhum. que você devia ter me falado, mas eu descobri através de uma matéria que o projeto era seu, que é um projeto super legal, que eu vou deixar você falar. Explica pra galera aí o que é. Coletivo de Cidadania não é um projeto meu. Depois que passou a eleição, várias pessoas que se aproximaram de mim durante a campanha, que votaram e que não me conheciam, começaram a me cobrar a continuidade do projeto. Gente, Luiz, e aí? O que vamos fazer? Cadê? Você tinha ideia por exemplo, do curso de medicina, mais um curso de medicina aqui em Foz. Você tinha ideia de mudar o formato do hospital municipal. Você tinha ideia de mudar o transporte coletivo. Você tinha ideia de criar, estava no nosso programa de governo, estúdio para a molecada tocar nos bairros, entendeu? Estúdio de música. Então tava tudo problema. Os caras, e aí? Cadê esses projetos? Aí eu juntei todo mundo que me cobrava, juntamos umas 20 e poucas pessoas. E aí eu falei, então vamos governar, vamos montar um governo paralelo e vamos montar o Coletivo de Cidadania. O coletivo, na verdade, é um grupo de pessoas que se une para debater pautas. Não tem dono, não tem... hoje eu estou na coordenação porque o próprio grupo falou, você tem que coordenar isso aqui, senão a gente... É de gente que não é da política, na sua grande maioria. E qual a ideia do coletivo? A ideia do coletivo é fazer lutas, é fazer pautas. A gente agora ataca em 2 áreas, né? 3, na verdade. Educação, direitos humanos e planejamento urbano. Então nós temos o coletivo arquitetos, nós temos no coletivo médico, nós temos o coletivo dentista, nós temos o coletivo internacionalistas, economistas, etc. e tal. E ali cada um debate as suas áreas. Claro que com a pandemia a gente ficou limitado, mas agora, com o arrefecimento da pandemia, a gente voltou a atuar na rua. Nós tivemos um cursinho que deu aula para jovens que fizeram o Enem. Muito legal. Nós estamos agora com essa pauta de tentar lutar pelo curso de medicina da UniOeste, que não é uma pauta nossa, é uma pauta da cidade, que a cidade esqueceu, não sei porquê, e nós estamos conversando com deputados para tentar aumentar essa pauta, e vamos entrar agora, a partir da semana que vem, fundo na pauta do transporte coletivo, não com esse olhar que se tem hoje, mas com o nosso olhar. Se vai se concretizar? Provavelmente não, porque nós não temos a força que tem um governo. Mas nós vamos dizer o que a gente acha. E essa conversa é feita a várias mãos, é discutida dentro de um grupo. E aí já fica o convite para você vir para o coletivo, fazer parte, que o coletivo ele é para todo mundo, não é partidário, apesar que nós não somos apartidários a políticos, nós somos políticos sim,
Nós temos posicionamento, nós não somos apáticos ao que acontece no Brasil e no mundo, mas a gente aceita todas as pessoas que venham para contribuir. E vocês vão apresentar uma pauta do transporte público apresentando um projeto, tipo, do que vocês acham que tem que mudar, como tem que mudar? Na verdade, assim, uma parte... Isso tudo foi feito dentro do coletivo? Na verdade, o meu programa de governo, quando eu fui candidato a prefeito, teve o transporte coletivo foi elaborado por um grupo de trabalho que era formado por usuários. Uhum. E aí eu convidei eles para o coletivo e nós vamos ampliar esse trabalho a partir de lá com os pontos que a gente sempre defendeu, que resumidamente são: a operação tem que ser pública, o sistema de transporte tem que ser descentralizado bairro a bairro, ou seja, não adianta mais você sair do Portal para ir para o Morumbi, você tem que vir para o centro. Isso é uma maluquice. O sistema de transporte tem que ser descentralizado bairro a bairro, o sistema de transporte tem que atender eixos de crescimento do comércio, como a região da Morenitas, por exemplo, e o sistema de transporte ele tem que ser inclusivo. Quem paga, paga. Quem não pode pagar, não paga. Como é em qualquer lugar do mundo em que só tem transporte bom, você tem investimento público. Não adianta eu obrigar uma pessoa a pagar. Gente, hoje para você ir e voltar de ônibus, você gasta. Você gasta, por exemplo, o dinheiro que você poderia comprar uma caixa de leite, 8 pãezinhos e mais alguma coisa para você colocar no pão para a família comer. A família, então, tem que escolher entre tomar café da manhã e pegar o ônibus. Tá errado. Então, a gente precisa fazer com que o transporte público seja verdadeiramente acessível. Luiz, eu poderia ficar horas aqui, tá? Inclusive, se você quiser vir outras vezes. Gente, então deu nosso tempo aqui, tô até estourado um pouquinho, mas... Luiz, queria te agradecer muito pela sua participação, agradecer por você ter topado isso, assim, sem nem saber, tipo, já falou, eu vou, primeiro episódio, nem sabe o que vai acontecer, nem sabia o que eu ia falar, mas queria te agradecer muito. Como é que convidado... Entra no carro, depois te conta. Exatamente, vamos fazer uma coisa aí que, se Deus quiser, vai acontecer. Enfim, gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Para quem não assistiu, o total aí de 5 pessoas que devem estar assistindo, eu acredito. Vai ficar gravado o programa. Luiz, muito obrigada de novo. Tá convidado para vir outras vezes. O que você quiser falar aqui, você é muito bem-vindo, tá? Saúde pra gente. Todo mundo que está assistindo, muito obrigado. Até amanhã. Amanhã a gente tem Valentina Rocha, tá, gente? Às 15h. E às 4h, talvez, a gente tenha aí um convidado surpresa, que a gente vai fazer uma entrada ao vivo aí com um convidado bem legal. Muito obrigada a todos. Obrigado. E fiquem à vontade para se inscrever, me seguir no Instagram e tamo aí para qualquer coisa. Beijo!